Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que foi o desfraude da Alice. Bom, pessoal, nesse vídeo então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência aqui com o desfraude da Alice. Normalmente, quando a gente busca informação sobre esse tipo de tema, a gente vê falando que ocorre por volta dos 2 anos de idade o desfraude. Eu já vi alguns vídeos até delimitando que o tempo é de 18 até 30 meses no máximo. E aí isso gera, assim, na cabeça da gente que é mãe, aquela coisa de que fez 2 anos, a criança tem que desfraldar, porque até 2 anos e meio não pode mais estar usando fralda, e a gente fica com aquilo na cabeça, né? Mas a verdade é que, por mais clichê que possa parecer aquela frase de que cada criança tem seu tempo, é realmente uma verdade. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência com o desfraude da Alice. Na verdade, como está sendo, porque eu não concluí totalmente. A gente fez aqui, vamos dizer, o desfraude diurno. Noturno não comecei, não pretendo começar ainda, eu quero fazer aos poucos. E também tem a questão do desfraude fora de casa. Eu ainda não levei a Alice para sair sem fralda, então por isso que eu não acho que está totalmente concluído. Mas vou dividir com vocês como que foi desde o comecinho esse processo, até para não ficar muito longo o vídeo. E aí, futuramente, eu faço um outro vídeo falando dessa questão de fora de casa, se já tá tudo certo, e do desfraude noturno, que eu acredito que vai demorar bem mais. Então, como que foi aqui o início? Quando ela estava para completar 2 anos de idade, eu estava no final da minha segunda gestação. Estava grávida do Vitor, já estava quase para ganhar ele, e ela começou a dar uns indícios ali de que estava preparada para o desfraude. Ela começou a avisar quando ela ia fazer xixi, falava que estava cheia a fralda, queria trocar. Então ela parecia já ficar incomodada. E esse daí é um dos sinais, né, de que a criança está preparada para o desfraude. Na época a gente já estava aqui com um pinico, e a gente já tinha ganhado também um assento daqueles redutores, a gente comprou umas calcinhas, e aí a gente começou a mostrar para ela o pinico. Só que eu sabia que o Vitor ia nascer logo. Então eu falei, eu acho que eu não vou tentar fazer esse processo de desfraude agora. Eu vou mostrar para ela como que usa e tal, mas eu vou deixá-la de fralda mesmo, porque eu acho que vai ser mais complicado. O Vitor pequenininho, imagina ali, o Vitor recém-nascido, toda hora ele vai querer mamar, vai ficar no colo, toda hora eu vou ter que trocar a fralda dele, e eu tá ali com uma demanda dela toda hora pedindo para usar o pinico ali para fazer xixi e cocô. Eu achei que ia ser muito complicado. Então o que eu percebi é que ela estava dando uns indícios de que estava preparada, mas que eu não estava preparada para isso, entendeu? Então eu resolvi não começar. A gente realmente deixava ela usar, assim, a gente criou uma rotina que sempre antes do banho ela ia lá e fazia o xixizinho dela no pinico, de vez em quando ela pedia para usar e tudo bem, mas a gente não fez processo de desfraude, a gente deixou as calcinhas guardadas e seguiu dessa forma. Vitor nasceu, a gente continuou desse jeito, e aí quando ela começou, virou o ano, né, ela começou na escolinha, na época era o maternal, ela já tinha passado pelo berçário, e aí as monitoras avisavam, né? Ah, as crianças estão desfraldando, a Alice já tá dando uns indícios, ela avisa da fralda, às vezes ela quer tirar a fralda e tal. E eu achava que ela não estava preparada, porque assim, eu percebi, depois que o Victor nasceu, que ela parou de avisar quando ela estava fazendo xixi. Ela avisava no começo, depois ela parou. E quando ela fazia cocô, eu percebia que ela até fugia de trocar a fralda. Então eu tinha que correr atrás dela. Vamos trocar? Não, não quero, não quero. Então eu falei, eu não acho que ela tá preparada. Conversei com a pediatra na época, a pediatra falou, não, acho que é melhor esperar. Realmente ela não tá preparada, porque se ela foge de trocar a fralda, não tá mais avisando, acho que é melhor esperar mais um pouquinho. Daí quando foi mais ou menos em julho, ali metade do ano, antes de ter as férias, as monitoras na reunião comentaram novamente sobre o desfraude, que a maioria das crianças já tinham desfraudado, que ela estava super preparada, que ela avisava e que eu deveria fazer, que elas dariam continuidade na creche. Eu falei que eu queria esperar mais, porque eu ainda achava que ela fugia de trocar a fralda, que eu não achava que ela estava totalmente preparada, e também por ser inverno. Normalmente a gente sabe que é melhor fazer no calor, porque você consegue deixar a criança com menos roupa, o que facilita para a criança poder fazer esse processo, e também na lavagem de roupas, enfim, o calor é melhor, né? Então eu não tinha interesse de fazer isso em julho,
julho, agosto, eu queria esperar mais para setembro, outubro, que já está um tempo melhor. Então, novamente, passou mais um tempo até eu pensar em começar a fazer isso. Daí eu conversei com a pediatra, comentei sobre essa pressão que eu sentia com relação à creche, sobre fazer logo o desfraude, que eu já tinha lido sobre o assunto, que era bom esperar o tempo da criança, quando a criança realmente se sentisse incomodada com a fralda, que ela quisesse tirar a fralda, quisesse usar calcinha, quisesse usar o pinico, e não quando eu simplesmente estipulasse ou a creche estipulasse. E a pediatra concordou, ela falou que achava realmente melhor esperar o tempo dela, que as escolas têm esse costume de fazer meio que essa pressão, de querer fazer desfraude coletivo, mas que era melhor eu esperar. Então eu resolvi esperar. Daí passou mais um tempo, a Alice completou 2 anos, eu tinha acabado de pedir transferência de creche para o ano seguinte, né, que agora é 2024 no caso. Eu queria que ela ficasse numa creche um pouquinho mais perto de casa. Fui fazer uma entrevista nessa creche, eles me questionaram a respeito do desfraude, eu falei que ela ainda não tinha desfraudado. Eles me falaram que tudo bem, sem problemas, que eles me ajudariam nesse processo. E em contrapartida, na creche que eles estavam, eles continuavam falando para mim a respeito disso. As monitoras falavam, agora ela já não está mais com sinais de desfraude, igual naquela época que a gente avisou para você. Agora ela já não avisa mais, mas é importante que ela faça o desfraude, porque ano que vem não vai ter lugar para a gente trocar ela, não é mais trocador. As crianças não usam fralda, todo mundo usa um vaso sanitário, é diferente, e ela tem que estar desfraldada. Senti mais uma vez aquela pressão, mas eu falei, olha, ela não vai estudar aqui ano que vem, ela vai estar numa outra creche, a outra creche já está ciente sobre isso, eles já falaram que vão me ajudar com esse processo, e então deixa dessa forma. E aí, mesmo assim, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, a comunicação geralmente era via WhatsApp com a coordenação, e eles reforçaram tudo que as monitoras já tinham falado, né? A gente está sabendo do desfraude da Alice e tal, ano que vem não tem como, e orientamos que você inicie o desfraude amanhã, que é sábado, e a gente dá continuidade aqui na segunda-feira. E aí eu falei, nossa, realmente eles estão fazendo muita pressão com isso, né? E aí eu mandei mensagem falando que eu não ia fazer, que no dia seguinte a gente tinha um aniversário, que a gente ia pegar a estrada e andar de carro, não tinha como fazer desfraude nessa situação, totalmente inviável. E faltavam só 3 semanas para acabar as aulas, então que eu ia esperar as férias e que eu ia tentar fazer sozinha nas férias e seguir na outra creche e que tudo bem. E aí foi isso. Assim que acabaram as aulas, primeira semana de férias, primeiro dia, na verdade, eu falei, hoje eu vou começar o desfraude. Então, primeiro dia dela em casa de férias, eu expliquei para ela que ano que vem ela ia para uma outra escolinha, que ela tinha que já ir de calcinha, que os amiguinhos dela já não estavam mais usando fralda, e que ela ia usar o pinico ou o assento redutor, o que ela achasse melhor, que era para ela falar quando ela tivesse vontade de fazer xixi, ou fazer cocô, enfim, expliquei tudo para ela. E aí, ao longo do dia, eu percebi que ela não ficava falando assim, tô com vontade. A maioria das vezes eu mesma falava, você não tá com vontade de fazer xixi? Toda hora, na verdade, né? Sei lá, acabou de beber água, passava 15 minutos, não tá com vontade de fazer xixi? Não tá com vontade de fazer cocô? E aí ela sempre falava que não tava com vontade. Então, o que que eu fazia? Eu ia e falava, mamãe vai fazer xixi, vamos também? Vamos. Aí ela ia e fazia. Toda vez que eu falava para ela ir, ela fazia, mas ela geralmente não falava que estava com vontade. Olha, vou fazendo dessa forma, vou incentivando. Então, toda vez que eu ia, eu falava para ela ir, e quando passava ali um tempo de alguma coisa que ela tomou, eu também falava para ela ir. Com relação ao cocô, não consegui. Ela fez o cocô na calcinha. Eu percebi que essa questão do cocô era muito mais difícil para ela. Então, assim, passou aí acho que uma semana, e o xixi, ela até avisava quando ela tinha vontade, apesar da maioria das vezes eu nem esperar da vontade, porque eu ficava, vamos lá fazer xixi, né? Eu não sei se ela segurava, se ela realmente não estava com vontade e acabava fazendo só na hora que eu falava mesmo, porque eu até fiquei pensando, se a gente for sentar para fazer um xixi, mesmo sentar com aquela vontade, a gente faz alguma coisa, mas geralmente a gente espera dar a vontade. Então não dá para saber ali a hora que ela tá com vontade. Eu ficava com medo dela fazer e eu toda hora falando. E, enfim.
Agora, o cocô não estava dando certo. Geralmente, eu ficava esperto com o horário ali. Acabou de comer, né, o almoço, o café da manhã, o lanche, o jantar, eu falava assim, vamos ali, ficar ali no pinico um pouquinho, só que ela não queria ficar lá sentada. E das vezes que eu pedi para ela ficava e não fazia nada. E aí o que acontecia? Passavam uns 5 minutos que ela saía ali do pinico ou do vaso, ela fazia na calcinha. E ela falava, mamãe, fiz cocô na calcinha. Aí eu ficava brava, mas tentava não dar bronca, porque eu já vi falando que não é legal dar bronca, porque a criança às vezes pode ficar meio com trauma, ficar segurando e pode ser pior. Então eu tentava segurar ali e falava, tá bom, né, vamos limpar e tal. Mas assim, foi uma semana bem complicada, bem tensa, muito corrida. Os xixis tiveram alguns escapes, mas foi bem mais tranquilo. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, de que não estava funcionando, porque ela não estava preparada, porque na minha cabeça ela realmente não estava preparada ainda. Porque eu vi muitos vídeos assim na internet de gente falando assim, ai, o meu filho, ele já falava que não queria mais usar fralda, né? Minha filha não queria, ela queria pôr calcinha, ele queria pôr cueca. E não era o caso dela. A gente fez esse desfraude assim abrupto por essa questão dessa pressão da creche. É, ela teve lá os sinais um ano antes, mesmo assim não era 100%, ela ainda fugia de trocar fralda, ela não tinha esse incômodo assim com fralda, né? Nos últimos tempos antes disso, ela ficava com a fralda e não me falava nada, eu tinha que ficar toda hora olhando se ela tinha feito xixi, cocô, às vezes vazava. Então eu ainda ficava com isso na cabeça, de que eu estava fazendo uma coisa que ela ainda não queria, que ela ainda não estava preparada, embora ela já estivesse com 3 anos. Então foi uma fase complicada ali, de uma semaninha bem chata, bem tensa, mas que eu fiz todo o possível para esse desfraude acontecer, porque eu queria que realmente ela entrasse desfraudada já na nova creche e não ficasse tendo essa pressão aí sempre das monitoras, da coordenação, enfim. A gente comprou para ela um outro assento redutor, porque a gente tinha um que ele não tinha escadinha, então eu colocava um banco embaixo. E eu acho que tendo a escada fica mais fácil para a criança, né? Dá mais autonomia para a criança, dela mesmo conseguir subir sozinha, mais segurança também, dela conseguir apoiar bem os pés ali, porque é importante, principalmente para fazer o cocô, é importante que a criança consiga apoiar os pezinhos no chão para poder fazer a força para o cocô vir. Então, assim, eu fiz todo o possível. E aí, aos poucos, ela foi aceitando melhor a questão de ficar lá um tempinho maior, porque geralmente ela não dava aquele tempo. O xixi é uma coisa mais fácil, você senta e o xixi sai, o cocô não, você tem que ficar ali um tempo maior, tem que fazer uma força, e a gente percebia que ela não tinha essa paciência. E foi bom porque a minha mãe veio para cá na semana seguinte e aí ela conseguiu me ajudar um pouco com esse processo, porque querendo ou não, eu tinha as coisas da casa para fazer, tinha o Vitor também, então era mais complicado de lidar com tudo isso. Com a minha mãe junto, facilitou bastante essa questão. E aí, assim, antes de eu ter feito todo esse processo, eu já tinha lido bastante coisas, visto vídeos, e algumas coisas que eu tinha lido falava assim, normalmente tem 3 fases de desfraude da criança, né? Que tem a ver com o passado, presente e o futuro. No passado, a criança avisa que já fez o xixi e o cocô. No presente, a criança avisa que está fazendo. E no do futuro, a criança avisa que vai fazer. Então, a Alice teria que já estar nessa fase, para ela realmente já estar, né, ali sem fralda mesmo. E ela não estava nessa fase, porque a gente percebia que com relação ao cocô, ela falava assim, já fiz, aí depois estou fazendo. E aí eu até falava, Alice, por que que você não avisou a mamãe? Você não sentiu que estava com vontade? Ela falava assim, não, não, quero fazer na calcinha. Aí eu ficava brava, nossa, parece que ela não queria fazer no vaso, que ela preferia fazer na calcinha. Não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas assim, a gente foi insistindo nisso. A minha mãe ficou aqui insistindo nisso, falando, não, vamos fazer lá, porque você é mocinho, não sei o quê. E eu continuei com isso na cabeça, de que não era o momento. Porque assim, vou ser muito sincera para vocês. Se ela estivesse numa escola particular que não tivesse essa pressão, que a gente sabe que a escola particular não teria toda essa pressão.
eu não teria feito dessa forma abrupta, eu teria esperado um pouco mais. Porque assim, o desfraude, ele é bom para todo mundo, ele vai ser bom, vai dar um pouco de trabalho maior no começo, mas depois vai ser melhor, não vai ter fralda, já vai ser uma economia também. Então é legal fazer desfraude? É, mas eu queria fazer assim, sem trauma, sem, sabe, sem ser uma coisa assim chata para a criança, para mim, sem ser algo muito desgastante. Então, não foi bem do jeito que eu gostaria que fosse, mas eu tenho que compartilhar a realidade com vocês e eu sei que nem tudo é do jeito como a gente gostaria que fosse, né? Imagino que tem outras pessoas passando por isso também, então por isso que eu vim dividir aqui com vocês isso. Eu sei que então nessa semana que minha mãe veio para cá, que foi então a segunda semana dela, ela começou a aceitar ficar mais tempo e aí ela finalmente conseguiu fazer um cocô no vaso. E aí a gente fez aquela festa, ela ficou toda orgulhosa, quis chamar o pai para ver, enfim. E aí, dali para frente, sempre desse jeito, fazia cocô no vaso, aquela comemoração. A gente fazia com relação ao xixi, né? Parabéns, mas assim, já era mais normal, então a gente falava parabéns, Alice, vamos dar tchau pro xixi, mas com o cocô a gente fez muito mais festa, porque era algo muito mais esperado, era algo mais difícil, e para ela também, ela ficou muito orgulhosa de ter conseguido. Então toda vez que ela fazia, ela falava, chama o papai para ver, eu consegui de novo. E ela também falava que ela queria usar vestido em casa, eu tava deixando ela só de calcinha com uma camisetinha, para ficar mais fácil. Eu não queria ficar colocando shorts e vestido para não complicar muito, porque senão era mais roupa para lavar, mais complicado ali naquele processo de ir rápido ali, de não sujar. E aí eu sempre falava para ela, ó, quando você conseguir fazer certinho, a gente consegue colocar vestido de novo, porque aí você vai avisar a mamãe, não vai ficar sujando roupa. E ela falava, olha mamãe, já tô conseguindo fazer, agora eu já posso usar o vestido. É verdade. Então assim, ela ficou toda animada. Então foi bem legal nessa segunda semana que ela já conseguiu fazer os cocôs. Claro, ocorreram escapes tanto de xixi quanto de cocô, mas nem se compara. E aí, terceira semana, sucesso, ela avisando sempre do xixi, do cocô. E a única coisa assim que eu percebi, e isso eu vi em outros vídeos, relatos aqui de outras mães, foi que eu percebi que deu uma segurada ali no cocô, meio que prendeu. Porque assim, eu notava que ela fazia uns 3 cocôs por dia. E aí, com essa questão do desfraude, ela chegou a ficar dias inteiros sem fazer cocô. E quando fazia, ela fazia uma vez por dia, 2 no máximo. Então, eu percebi que ela não faz tanto cocô quanto ela fazia antes. Eu acredito que aos poucos vai regularizando. Por enquanto, eu não acho que está 100% normal, tá? Mas, enfim, pelo menos ela já tá conseguindo fazer certinho no vaso. Ela adorou fazer no vaso, agora ela tá pedindo para fazer direto nesse assento redutor. Ela nem pede para fazer no pinico, mas a gente gosta de ter as opções, né? O que tiver mais fácil ali. Então, assim, passando aqui toda essa minha experiência para vocês, né? Hoje eu fico pensando, talvez se eu tivesse feito desfraude um ano antes, quando ela deu os primeiros sinais, talvez tivesse sido melhor. Mas a realidade é que eu não estava preparada, então assim, o que eu dou de dica para vocês é que assim, a criança tem que estar preparada, mas você também tem que estar preparada, porque é difícil para todo mundo. A criança tem que estar ali preparada porque é um processo novo para ela, mas você também vai ter que estar, porque você vai ter que estar disponível o dia inteiro. E com o recém-nascido eu sabia que ia ser complicado. Então, assim, uma parte minha pensa que eu fiz o certo, outra parte eu penso que talvez pudesse ter sido mais fácil, mesmo que fosse difícil. Mas assim, não tem como voltar no tempo, o que passou, passou. E o importante é que deu certo. Ainda que eu acho que tenha sido um desfraude assim meio que abrupto, com toda essa pressão de creche, acabou dando certo. Demorou um pouco, 3 semanas? Demorou, porque assim, a gente vê aqui muito na internet muitos relatos de desfraude com sucesso. Meu filho desfraudou com 1 ano e meio, com 2 anos. Em 2 dias o meu filho desfraudou e não fez nem o xixi, né? Não teve nenhum escape. E aí a gente olha isso e a gente fica, nossa, como que é desse jeito, né? Para todo mundo e para mim não. Mas a realidade é que
Eu imagino que outras pessoas estejam passando pelo que eu passei, com um desfraude um pouco mais tardio, com uma criança de 3 anos e não com uma criança de 2, que é o padrão, com uma criança que demorou 3 semanas ou que pode ter demorado até meses para fazer um desfraude, não com uma criança que fez em 2 dias. Então, por isso que eu achei legal vir aqui dividir com vocês essa minha experiência, para que vocês saibam que nem tudo é perfeito, nem tudo é do jeito que a gente quer, mas que no final vai dar tudo certo. E o seguinte, eu falei para vocês que durou 3 semanas aí esse processo, né? Foi das férias dela, aí passou a semana do Natal, Ano Novo, e aí agora a gente tá na segunda semana já de janeiro. Beleza, ela tá fazendo tudo certinho, só que assim, ela está de férias, ela está em casa, a gente não precisou fazer nada assim, nenhum compromisso de andar de carro, nada longe. Eu só passei com ela no parque aqui perto de casa mesmo. Quando a gente foi no parque, por ser um lugar aberto, não tem nem banheiro, a gente foi de fralda. Porque eu achei melhor dessa forma, para ela não ter que ficar segurando o xixi, ou se ela não conseguir segurar o xixi, né? Achei que não ia ser legal. Então, eu ainda não posso afirmar para vocês como que vai ser o xixi fora de casa ainda, porque eu não tenho essa experiência. Com relação à escola, eu não acho que vai ter problema, eu acho que vai ser bem tranquilo, porque as monitoras na creche já são bem acostumadas com esse tipo de situação. Lá ela vai ver os amiguinhos fazendo xixi no vaso. Então eu acho que vai ser bem tranquilo quando começar as aulas. As aulas vão começar no finalzinho de janeiro. Então eu não estou preocupada com relação a isso, tá? Eu já tinha meio que colocado em mente assim, se esse desfraude não desse certo nessas 3 semanas, eu ia voltar a colocar a fralda nela e tentar deixar o desfraude para fazer só quando começasse as aulas, porque a gente sabe que é mais fácil tendo a creche ali naquela parceria, porque para ela fazer na escolinha é mais fácil, ela tá vendo todos os amiguinhos fazendo, a monitora vai levar os amiguinhos, já leva ela junto. Para mim, sozinha, é mais difícil. Mas eu quis realmente fazer para já facilitar, para ela já entrar na creche já sem essa pressão ali, sabe? E graças a Deus deu tudo certo. Então, futuramente eu gravo para vocês um vídeo contando a questão do desfraude noturno. Eu acredito que demore mais, bem mais, né? Normalmente eu ouço relatos de que demora bem mais o desfraude noturno, principalmente para Alice, porque a Alice ela tem costume de jantar e beber água depois da janta, e antes de dormir, ela ainda toma 200 ml de leite. Então, assim, tomando toda essa quantidade de líquido antes de dormir, muito difícil ela não sentir vontade de fazer xixi durante a noite. E normalmente eu coloco uma fralda nela antes de dormir e às vezes nem segura até o dia seguinte. Eu até chegava a colocar 2 fraldas nela para ela dormir. No meio da noite eu ia lá e tirava uma, colocava aquelas fraldas de shortinho, porque fica mais fácil para você ir lá e arrancar uma e deixar a outra. E eu fazia dessa forma. Nos últimos dias eu tenho conseguido deixar só uma fralda, não tô colocando 2, mas ela ainda tá fazendo xixi à noite, ou seja, ela ainda não tá preparada para o desfraude noturno. Isso daí mais para frente que a gente vai fazer, não estou preocupada com isso agora, até porque a minha ideia era realmente fazer o desfraude diurno para poder resolver essa questão aí com a creche. E depois a gente vê também essa questão do desfraude fora de casa, como que vai ser, se ela consegue segurar o xixi ali um tempinho. No começo, acho que a gente vai sair ali de fralda, quando for um lugar um pouquinho mais longe, para a gente ver como que vai ser. Depois, a todo caso, posso comprar também umas calcinhas que eu vi na internet, que tem umas calcinhas que ela tem uma absorção ali, como se fosse uma fraldinha, mas não é uma fraldinha, que dá uma segurada no xixi, sem ser uma calcinha de algodão, né, normal. Enfim, mas aí eu vejo certinho como que vai ser. Se vocês passaram já pela experiência do desfraude, deixa aqui nos comentários, porque eu não vi vídeos falando sobre essa questão de desfraude fora de casa. Vi todo mundo falando assim, fiz o desfraude, demorou tanto tempo, depois na escola e desfraude noturno. Ninguém fala muito dessa questão do fora de casa, se é tranquilo, né, para fazer uma viagem, porque eu tenho família que mora em outra cidade, mora em São Paulo, então é normal de ficar 2 horas no trânsito. A criança consegue segurar o xixi 2 horas, é tranquilo. Vocês colocam fralda quando vai fazer uma viagem maior assim, para na estrada? Como vocês costumam fazer? Deixa aqui nos comentários comigo que eu vou gostar de saber
a experiência de vocês. Bom, pessoal, então eu quis dividir com vocês aqui toda essa minha experiência de desfraude para ajudar alguma mamãe que esteja passando por essa situação. A dica que eu dou para vocês é: tenham paciência, não fiquem ouvindo os palpites dos outros, porque na maternidade a gente tem muito isso de ouvir palpite, as pessoas querem colocar muito prazo nas coisas. Você já deve ter ouvido muito, né? Nossa, já tem 1 ano, não tá andando ainda? Já tem 2 anos, ainda tá mamando? Ainda tá usando fralda? Aí responda: sim, está, sem problemas, porque assim, você é a mãe, você sabe o que é melhor para o seu filho, então eu não tinha vergonha de falar que a Alice usava fralda com 2 anos e ela foi desfraldar com mais de 3 anos. Então não fique pensando nisso, sabe? Cada criança tem seu tempo, isso daí muita gente ouve falar, é frase clichê, mas não é a realidade. Cada criança tem seu tempo, cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, então tenha paciência. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Por aqui deu tudo certo também. Não é do jeito perfeito que as pessoas às vezes acham que vai ser, em 2 dias, né? Da noite pro dia, o desfraude, com 2 anos certinho. Mas vai dar tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, que vocês me ajudam bastante. Comentem aí também a experiência de vocês, como que foi por aí. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Futuramente, então, eu volto para contar de desfraude noturno, desfraude fora de casa. Gravo também aí algumas dicas aqui do que eu usei para dar certo com a Alice, tá bom? Um beijo e até mais!